Paz do Senhor para todos. Sou Felipe Ferraz, da Igreja Batista em Renovação Espiritual de Penedo, pastoreada pelo meu pastor e amigo, pastor Wilson. Conforme eu falei no sábado, eu não estaria domingo falando, eu estaria descansando um pouco e retornaria ao estudo hoje, segunda-feira. Nós falamos sobre as bodas do Cordeiro, lição 9. E hoje a lição 10, Armagedon, o confronto final. E nós temos aqui um texto apenas para ler, que se encontra em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Aleluias. O texto áudio aqui está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Palavra introdutória. Nesta lição conheceremos o que será, segundo a profecia bíblica, a batalha do Armagedon, que revelará o dia do Senhor, ou o grande dia do Deus Todo-Poderoso, mencionado em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. A batalha do Armagedon é citada já no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 3, versículo 3, do versículo 9 ao versículo 12. Joel. Proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, fazei descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. E representa o ajuste entre Deus e Israel, visto que, por meio dela, o anticristo será derrotado e depois lançado no lago de fogo e de enxofre. Então, essa guerra, essa batalha do Armagedon, também é citada na Bíblia Sagrada, assim, no Antigo Testamento, não só no Novo.
né? Então isso Deus já está alertando há anos, através dos profetas do Antigo Testamento, desse grande dia do Senhor, aonde, né, vários ali serão congregados. E será, né, o ajuste entre Deus e Israel. E o anticristo será derrotado. Ele já está derrotado praticamente, antes mesmo dele reinar. Porque todos aqueles que pertencem a Satanás já são derrotados. Só os que estão em Cristo Jesus é que são mais do que vencedores. Verdade bíblica sobre a batalha do Armagedon. Os mais renomados e respeitados expositores da teologia cristã aceitam e defendem a doutrina do Armagedon mormente em razão de haver fundamentação bíblica para este evento, que se dará nos dias do fim. Ou seja, lá quase no finalzinho do reinado do anticristo, né? No finalzinho da grande tribulação vai ter essa batalha do Armagedon. E nós temos aqui, né, o testemunho profético. Temos 3 testemunhos proféticos dessa batalha do Armagedon. Sobretudo, no Antigo Testamento encontramos diversas profecias relacionadas à batalha do Armagedon. Primeiro, Isaías. O profeta Isaías faz referência ao Armagedon pela apresentação de um guerreiro que vem de Edom, de Bosra, com as vestes manchadas de sangue. Ele é glorioso, justo, impotente e poderoso para salvar os redimidos da batalha final. Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63. Versículo 1 ao 6. Quem é este que vem de Edom com os vestidos tintos de Bosra, né? Este que é glorioso em sua vestidura, que mancha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a sua vestidura e os seus vestidos como os daqueles que pisam no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração. E o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse. E espantei-me de não haver quem me substivesse. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Então, o profeta Isaías, ele faz uma referência, né, como se fosse uma comparação, né, do guerreiro de Edom a respeito dessa guerra do Armagedon, o dia do Senhor, que vem, né, ele queria, né, que alguém estivesse juntamente com ele, mas não havia ninguém. Então ele sozinho,
Ele foi a salvação, ele mesmo derribou, ele mesmo salpicou tudo com o furor dele. E hoje em dia ele quer contar com a igreja. Será que ele pode contar comigo, com você? Jeremias também, né? O profeta das lágrimas tem a visão de homens com dores de parto e semblantes macilentos, né? Pálidos, sem brilho, né? Descorados. Estes são os judeus sendo punidos, purificados e restaurados durante a campanha do Armagedon. Jeremias refere-se a este tempo inédito como aquele dia tão grande que não houve outro semelhante, e denomina-se a angústia de Jacó. Jeremias 30, versículo 6 e versículo 7. Aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Aleluias. 6 e 7. Perguntai, pois, e vede, se um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada homem com as suas mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tem tornado macilentos todos os rostos, ou seja, sem brilho, né? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É o tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Vai ser um dia de muita angústia para o povo de Israel. Porque o povo de Israel vai ser enganado pelo anticristo, pelo falso profeta e pelo diabo. Porque o anticristo ele vai ser flagelado, vai sarar da ferida, e eles vão acreditar que realmente ele é o Messias. E ele vai fazer sinais, vai resolver muitas coisas, né? Que hoje em dia não se resolvem, ele vai resolver tudo. E eles vão ser enganados por ele, achando que realmente ele era o Messias que havia de vir para salvar, né? E Deus, através de tudo que vai acontecer, né, das 7 taças, 7 selos, das 7 trombetas, né, ele vai esmagar o povo de Israel com o furor da ira dele. Amém, meus amigos. Marcos Vinícius e Mateus Ferreira. Deus abençoe, meus amigos. Dia de angústia. E é o que vai acontecer durante a campanha do Armagedon. Os judeus, que até hoje não reconhecem que Jesus Cristo é o Messias e vão se apegar ao anticristo, eles serão punidos, mas serão salvos. Que o povo de Israel é conhecido como a menina dos olhos de Deus. Deus ama muito o povo de Israel, conforme ama nós também, porque o evangelho chegou a nós, gentios, né? E o profeta Zacarias também, ele fala também sobre essa guerra do Armagedon. Zacarias tem muito a dizer sobre o evento do Armagedon. Um dos maiores focos da sua profecia está na cidade de Jerusalém, que será reconquistada e purificada, e no povo de Israel, que será restabelecido. Vamos ver Zacarias 12, do 1 ao 3. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que entende o céu, que estende o céu e que funda a terra,
e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do seu cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. É um peso. Jerusalém, o povo de Israel. Amém, meu amigo Jefferson. Deus te abençoe poderosamente. O profeta Zacarias, praticamente, ele fala em tudo aqui, né? No capítulo 12, no capítulo 13 também, né? Sobre essa batalha do Armagedon. Deus vai usar essa batalha do Armagedon para purificar o povo de Israel. Porque o povo de Israel vai estar aqui, infelizmente, né? A não ser alguns, né, existem alguns judeus que hoje em dia eles creem que Jesus é o Messias. Alguns, não são todos, né? Mas a maioria está lá entregue lá esperando ainda o Messias vir. Estão apegados à lei, né? E eles serão purificados através da batalha do Armagedon. Agora vamos ver aqui os personagens na batalha do Armagedon. Este é o evento que porá fim ao reino da mentira, para que o reino eterno, no qual a igreja reinará com Cristo no milênio, seja estabelecido. A trindade satânica se reunirá com um propósito infernal, mas será derrotada pelo Senhor Jesus na segunda fase da sua vinda, da sua segunda vinda, né? Tem essa agora, que a igreja vai ser arrebatada. Passado o reinado do anticristo, o Senhor Jesus vai voltar pela segunda vez, né? No cavalo branco, e ele vai vir exatamente para Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E lá ele vai derrotar o anticristo. Agora vamos ver quem são os personagens na batalha do Armagedon. Satanás, nosso arqui-inimigo, e os demônios. Vamos ver aqui. O diabo será o grande mentor e promotor da batalha do Armagedon. Ele tentará estabelecer o seu reino de trevas em todo o mundo, mas não obterá êxito, porque já foi julgado. Nesse momento, Satanás possuirá plena e completamente o corpo de um homem, que no caso vai ser o anticristo, a fim de executar seus intentos malignos. Deus permitirá que ele tenha domínio e controle sobre os elementos da natureza, assim poderá realizar sinais, milagres e façanhas de engano e mentira. A vitória do inimigo será parcial sobre os judeus. Muitos povos da terra o adorarão e servirão. O diabo, ele vai ser o maior promotor desta guerra. Por quê? Ele vai possuir o corpo de um homem apenas. Este corpo que vai ser possuído pelo diabo, esse vai ser o anticristo, que vai reinar, né? E ele não vai ter muito êxito. Por quê? Por que isso? É no limite de Deus que ele vai reinar. Tem um prazo. Ele não vai reinar para sempre, eternamente. Somente naquele período. Quando chegar o momento final, o Senhor Jesus volta nas nuvens, descendo num cavalo branco, e derrota o anticristo, Satanás e o falso profeta. Tudo é estabelecido por Deus. Deus é onipotente. Mas ele vai dar essa onipotência limitada para o anticristo através do diabo,
para poder enganar as nações. Ele vai deixar que o anticristo governe a natureza, tudo no universo, para poder fazer sinais e prodígios para enganar. E vai enganar muita gente, infelizmente. E ele vai fazer grandes coisas, né? A fim de enganar. Outros personagens também, né, que estarão na batalha do Armagedon. Os demônios. Todos os demônios e seres espirituais da maldade atuarão nessa grande batalha. Legiões e legiões de espíritos imundos, literalmente, invadirão o mundo inteiro, concentrando sua maior força e seus ataques atormentadores e mortíferos na campanha do Armagedon. Abaddon, do grego Apolion, exterminador, que não é o exterminador do futuro, né? Um poderoso superagente especial das hostes infernais, comandará um exército assombroso. Abaddon e sua hoste subirão no abismo para atormentar os seres humanos durante 5 meses. Esse demônio chamado Abaddon, né, do grego Apolion, que significa exterminador, ele não vai matar, mas ele vai atormentar, né, os seres humanos que ficarem aqui por 5 meses. Apocalipse 9. Do 1 até o 11. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder com o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas testas o sinal de Deus. Foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. Olha aí, a guerra do Armagedon. Está tudo se referindo. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhante de ouro. Seus rostos eram como os rostos de homens, tinham cabelos como cabelos de mulheres, seus dentes como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e ruídos das suas asas eram como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si Rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Essa criatura horrível, ela vai surgir, não é para matar ninguém, mas somente para danificar. Ela vai ferrar todo aquele que vai ficar aqui depois do arrebatamento e que não tem o sinal de Deus nas suas testas. Sinal de Deus. O anticristo também vai ter a marca dele, na testa ou na costa da mão direita, né? Ou na mão direita ou na testa. Mas esse sinal de Deus aqui é outro, na testa do ser humano. Porque alguns
vão se converter depois do arrebatamento. Então esses estarão com o sinal de Deus. Esses serão protegidos do ataque desse demônio, ou desses demônios, que serão legiões e legiões. Aqui está falando, são espíritos imundos, que vão estar, né, invadindo o mundo inteiro. Eles vão subir do abismo. E está aqui a descrição deles, né? Como gafanhotos, rosto de homem, cabelo de mulher, coroa, né? Aguilhão, cauda de escorpião, aguilhão na ponta da cauda, e ele vai picar, vai ferir cada homem que vai ficar aqui, daqueles que não tiverem o sinal de Deus na testa. Eles serão picados, mas não vão morrer. Eles vão procurar a morte vai fugir deles. Eu quero morrer, eu quero suicidar, porque essa tormenta, essa picada é muito horrível, e eles não vão morrer. Eles vão ficar por 5 meses sentindo essa dor terrível. E aqui está dizendo na palavra que é semelhante à dor, o tormento, né? É semelhante à picada do escorpião quando pica o homem. E a gente sabe, existem diversas espécies de escorpiões. Algumas espécies de escorpião, quando pica o homem, mata na hora. Outras espécies só machuca. Se procurar antídoto, sara rapidinho, né? Eu nunca vi um escorpião de perto, já vi por filmes, né? Pelo YouTube, né? E ele tem aquela cauda por cima do corpo dele, que fica pendurada, né? E tem tipo um aguilhão, né? Um ferrão na cauda dele. E esse demônio vai ser igualzinho um escorpião mesmo. Vai ter essa cauda por cima, né? E vai picar o homem. E vai ser um tormento horrível por 5 meses. Vai ser tão horrível que as pessoas vão querer morrer e não vão poder morrer. Vão ter que ficar aguentando 5 meses. Para isso, Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que ninguém precise ficar aqui depois do arrebatamento e passar por isso. Mas ninguém quer, né? Quer continuar na vida de pecado, quer zombar daqueles que pregam a palavra, não é mesmo? Então, boa sorte, né? Sem Jesus ninguém entra no céu. E se não largar o pecado também não entra, não. Então, Satanás, os demônios, o anticristo também, ele vai estar, né? A primeira besta, né? Ele também vai estar. Ele também vai estar nesta batalha do Armagedon. Durante 7 meses, o anticristo será o grande líder mundial. Na primeira parte da última semana profética de Daniel, nos primeiros 3 anos e meio, ele fascinará o mundo. A grande maioria dos habitantes da terra o adorará como um salvador mundial. Ele vai ser alguém milagroso. Os problemas que hoje tem no governo aí, que ninguém resolve, ele vai resolver. Problemas na medicina, que hoje também ninguém resolve, ele vai resolver. Problema na justiça, no tribunal, que ninguém resolve, ele vai resolver. E Deus vai permitir que as nações serão enganadas pelo anticristo. Infelizmente, ó. E abrindo um parêntese, falando sobre os participantes da guerra do Armagedon, o anticristo, por exemplo, né, temos aqui as principais atividades do anticristo, né? No fim dos tempos, né, a primeira besta, né, será o maior e mais eficiente agente do diabo. Governará o mundo nos aspectos, olha aí, ó, políticos, econômicos, religiosos durante 3 anos e meio. Hoje fica essa guerra aí, né? Vereador, prefeito,
deputados, senadores, presidentes, um querendo fazer política melhor que o outro para poder ganhar. Na grande tribulação, é ele que vai reinar sobre todos esses. Presidentes, reis, rainhas, todos vão se curvar perante a autoridade do anticristo. Ele vai firmar um tratado de paz com Israel. Perseguirá implacavelmente os judeus. Matará as duas testemunhas. Foi o que falamos das duas testemunhas de Deus, né? Que elas vão ser mortas, mas não vão ser sepultadas, ficarão lá à vista de todos, vão ressuscitar à vista de todos e vão subir para o céu à vista de todos também. Ele vai convocar também todas as nações a atacar e conquistar Jerusalém, com 200 milhões de soldados. Após invadir e profanar o templo israelita, proclamar-se-á um Deus. E aí que o negócio vai ficar estreito. Quando ele se declarar, eu sou Deus, ele vai entrar no templo israelita, que, né, o rei Davi queria construir para Deus. Deus disse não, você tem a mão suja de sangue, quem vai construir vai ser seu filho, Salomão. Davi projeta tudo, mostra para Salomão, morre, Salomão começa reinando e envia os recursos que Davi deu a ele, Salomão começa a mandar para construir o templo, que não é templo de Salomão. O templo não é de Salomão. O templo é um templo israelita para adoração a Deus. Mas foi Salomão que, né, foi no reinado de Salomão que ele foi construído. Mas isso não quer dizer que é de Salomão o templo. Igual esse aí que fizeram aí, acho que em São Paulo, não sei. Não é templo de Salomão. Não é dele. E ele vai profanar esse templo que ele também que vai construir. É em Jerusalém. É ele, o anticristo, que vai construir o templo em Jerusalém. Que vai haver paz entre israelitas e muçulmanos. Aquela guerra que está lá hoje no Oriente Médio vai cessar no dia que o anticristo, né, começar reinando. Vai cessar. Porque é bíblico. Ele vai ser uma pessoa totalmente milagrosa. Por isso que muitos vão achar que ele é o Messias. Por isso. Mas, quando ele profanar o templo e se proclamar Deus, aí o negócio vai pegar. Porque nenhum judeu legítimo da raiz de Abraão se prostra perante ídolo. Os judeus não adoram imagens feitas por mãos de homens. Eles não fazem isso. E quando o anticristo colocar a imagem dele no templo e dizer eu sou Deus, se prostrem-se, os judeus não vão se curvar. E aí vai ter o confronto, né? Onde o povo de Israel vai ser perseguido pelo anticristo. E ele vai lutar, aqui está dizendo, lutará contra o Senhor Jesus no seu regresso à terra. Quando o Senhor Jesus vier no cavalo branco, o anticristo vai guerrear contra o Senhor Jesus. Na campanha militar do Armagedon, sofrerá uma derrota pública, esmagadora e total. O anticristo vai ser derrotado, está escrito. Ele vai reinar, vai fazer o que ele quiser. Mas no momento final, ele vai ser derrotado, aleluias. E o nosso Senhor Jesus vai vencer ele. Depois de derrotado, será lançado no lago ardente, né, de fogo e enxofre. Aleluias. Vamos até o falso profeta só. Aí amanhã a gente fala sobre os restantes aqui. Né? O outro participante também da guerra do Armagedon, que vai estar presente. O falso profeta, a segunda besta. Com falsa aparência de cordeiro e linguagem de dragão, por meio de falsos sinais, o falso profeta enganará o mundo,
os que não têm o selo do Cordeiro, conduzindo à idolatria. Além disso, ele marcará os seguidores da primeira besta com o número 666. Esse sinal é mais que um símbolo econômico. Antes, trata-se de uma insígnia que separará os que servem e adoram a Jesus dos que adoram e servem o anticristo. O falso profeta também vai estar na guerra do Armagedon. E ele, como ele é a segunda besta, ele vai fazer sinais e prodígios e vai enganar. Só que ele vai enganar aqueles que não têm o selo do Cordeiro, Senhor Jesus. Aqueles que realmente vão acreditar que ele é o Messias, o milagroso, o Senhor, o Salvador. Ele vai enganar esses, mas os que tiverem o selo do Cordeiro não serão enganados por ele, não. E nem vão adorar nada também não, mas vão ser mortos, Por quê? Vai ter esse sinal aqui, ó, 666, que para muitos, vai ser um símbolo econômico, para a pessoa comprar, fazer o que quiser, na mão direita ou na testa. E quem não tiver esse símbolo, simplesmente, não vai poder comprar nada nem fazer nada. Mas o anticristo também não vai deixar essas pessoas viverem no reinado dele. Não vai deixar. Vai vir uma perseguição horrível. E esse 666, esse sinal, esse número que o falso profeta, a segunda besta, vai marcar aqueles que não têm o selo do Cordeiro, vai ser justamente para a separação dos que servem a Jesus e adoram ao Cordeiro, daqueles que adoram e servem a ele, o anticristo. Vai haver essa separação. Por quê? Aqueles que aceitarem vão estar lá sempre se prostrando perante ele, mostrando a marca, entrando no supermercado, numa loja, num posto de gasolina, não sei. E vai estar mostrando, aqui é minha marca. Aí vai passar lá, vai poder comprar o que quiser. Ou a testa, aqui é minha testa. Aí vai passar o aparelho. Já os que têm o selo do Cordeiro não vão aceitar a marca. E quando eles entrarem no supermercado, o dinheiro nosso de hoje não vai mais valer, porque vai ter a marca. A marca da besta vai substituir o dinheiro, o dólar, o real, todas essas moedas que existem serão substituídas pela marca da besta. E sem ela, ninguém vai poder fazer nada. Infelizmente, Aleluias. Amanhã, se Deus me permitir, estarei aqui novamente, a partir das 10 da noite, e nós vamos continuar falando sobre os outros participantes da grande batalha e o final maravilhoso e a conclusão da batalha do Armagedon. Deus abençoe todos, obrigado a todos aí que participaram. Fique na paz do Senhor e um forte abraço ao seu amigo, irmão em Cristo, Felipe Ferraz. Amém.